a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos no capítulo número 3 e a gente vai estar com essa temática falando sobre fidelidade, a importância da fidelidade. E estes 3 homens que eram já reconhecidos, juntamente com Daniel, no episódio do capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho, eles também já eram reconhecidos no capítulo 1, quando eles são apresentados para Nabucodonosor, e Nabucodonosor se admira por vê-los mais fortes, mais sábios e mais robustos do que os outros jovens, e eles então se tornaram ali pessoas principais do reino de Nabucodonosor. E para começar, Nabucodonosor comete mais uma de suas loucuras, ou seja, o reino da Babilônia era um reino onde o próprio rei estava acima das leis. Ele podia fazer o que bem entendesse e ele não podia ser questionado. O que ele desejasse tinha que ser como decreto. O povo tinha que obedecer, o povo tinha que se submeter àquilo que ele determinasse. E por sua vez, ele edifica uma imagem, e essa imagem era uma imagem assustadora. Essa imagem era dele mesmo. Ela tinha cerca de 27 metros de altura e 3 metros de largura, ou seja, uma imagem toda de ouro, puro. Como ele viu o sonho lá de Daniel, no capítulo 2, quando ele teve este sonho, a gente vê que ele escutou que ele era o cabeça de ouro, da estátua. Então, se ele era o cabeça de ouro, ele edifica essa imagem dele mesmo, toda de ouro. E ele ainda dá mais um decreto dizendo que todos os povos, todas as nações que estavam ali, quando a trombeta tocasse, era a hora de todos se prostrarem diante daquela imagem. E então todos estavam cumprindo, todos estavam obedecendo. Mas a palavra de Deus nos diz que 3 jovens simplesmente não se submetem, eles não obedecem essa ordem, eles passeiam no meio da multidão, em pé. E a palavra do Senhor nos diz que outros que exerciam também influência, exerciam poder, denunciam os 3 jovens para o rei da Babilônia. Eles fazem essa denúncia. E por qual razão eles fazem essa denúncia? Com certeza por inveja. Porque o rei gostava deles, o rei gostava de Daniel, eles tinham crédito com o rei da Babilônia. Então, digamos que eles não tinham nenhum tipo de problema
com o rei. Eles simplesmente não obedecem esse decreto. E eu quero dizer para a igreja que Daniel constitui-se de 6 histórias, são os seus 6 capítulos. Depois, o restante é visão, são 4 visões que ele tem. 6 histórias, que são os 6 capítulos, e 4 visões, 4 revelações profundas da parte de Deus. Eles não se submetem, e alguém os denuncia. O decreto foi levado perante o rei, e a palavra de Deus nos diz que o rei ordena e diz que eles deveriam se prostrar e adorar sua imagem. E o que é interessante é que eles disseram para o rei que o rei não passava de homem, nem chamaram Nabucodonosor de rei, chamaram ele de homem. Você é um homem como nós não iremos adorar você. E então o rei faz aquela pergunta já enfurecido: que Deus vai livrar vocês das minhas mãos? E eles dão a resposta: o Deus dos judeus, o Deus que fez todas as coisas, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Porém, se Ele não quiser nos livrar das tuas mãos, mesmo assim, a gente não vai se prostrar diante da tua imagem. Tem gente na porta. Então presta atenção, igreja. Há quem diga que todo homem tem um preço. Há quem diga que todo indivíduo tem um preço. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dão prova disso, que nem todo mundo tem um preço. Eles, por exemplo, o caráter que eles tinham não tinha preço. O caráter que eles tinham era inegociável. E é interessante que o caráter deles não estava atrelado a recompensas. O que nós cristãos somos ensinados? Faz que Deus vai te dar. Faz que Deus vai te abençoar. Seja fiel e você vai conseguir. Mas este não é o significado da fidelidade. Este não é o significado da fé pura. A fé pura, a fé verdadeira, faz a gente adorar a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Dizia o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja vacas nos currais, não haja fruto na vindima, mas mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então nós crentes, nós temos que aprender, quando as coisas não estiverem dando certo, a gente não tem que ficar: o que está acontecendo? Por que não está dando certo? Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Não, isso está errado. Quando as coisas não estiverem dando certo, resta-nos dizer: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma forma da gente adorar a Deus é não nos submetermos àquilo que é incorreto.
aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, aquilo que desafia a tua integridade, aquilo que desafia a tua fidelidade, não é correto. E mesmo que seja um rei para decretar, mas você não deve obedecer. Por exemplo, nos dias de hoje, já existem leis que nos afrontam. Existem leis que estão contra os princípios da palavra de Deus. E tudo aquilo que é contra o princípio da Bíblia, tudo aquilo que é contra o princípio das Escrituras, a igreja não pode se calar. A igreja não pode obedecer. É por essa razão que nos últimos tempos o anticristo ele vai querer a adoração das pessoas. E quem não adorar o anticristo vai ser perseguido e morto. Esse tipo de modelo sempre esteve presente nos impérios, nos reinos. Por exemplo, os imperadores romanos, eles também queriam glória, eles também queriam louvor. E tudo que Nabucodonosor está fazendo aqui está idêntico a Satanás no deserto. Ou seja, Satanás exigiu de Jesus: se prostre diante de mim e me adore. Se você fizer isso, tudo isso eu vou te dar. E Jesus diz: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A palavra do Senhor diz: não terás diante de mim, perante mim, um outro Deus. O crente não pode idolatrar imagem de escultura, não pode idolatrar seres humanos. Um crente não pode prestar culto a outros deuses. A gente só tem um Deus, a gente só serve um Deus. E mesmo que tal situação ameace nossa vida, mas o nosso compromisso é com a fidelidade. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele rei, ele se enfurece, e ele manda aumentar o fogo da fornalha 7 vezes mais, e manda lançar os 3 jovens. Mas o que é interessante é que quando os 3 jovens, quando eles são lançados, havia um outro fogo dentro da fornalha. E eu quero convidar a igreja para abrirmos em Salmos 2, que diz assim: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se, macumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Era propósito de Deus livrar os seus servos. Era propósito de Deus dar livramento para Isaque, Mesaque, Abednego, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Era propósito do Senhor, era o objetivo do Senhor. Mas o que é interessante é que mesmo que Deus não os livrasse, eles estavam dispostos a morrer. Eles estavam dispostos a perder sua própria vida. Então, meus irmãos, nós temos que perder essa coisa de barganha, essa coisa como Jacó orou, né? Se o Senhor me abençoar,
em tudo e fizer voltar para a casa dos meus pais, de tudo te darei o dízimo. Aí tem crente que já pensa assim: não, se Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Se Deus me abençoar, eu vou ser mais crente. Eu vou ser mais crente, eu vou ser mais dedicado. Eu prometo. Eu prometo. E Jacó orou dessa forma: se o Senhor for comigo, de tudo darei o dízimo. E tem crente que gosta de fazer essa oração: não, só vou dar o dízimo quando o salário aumentar. Quando o salário aumentar, quando as coisas ficarem bom, aí. E não somente isso, o negócio melhorar, eu vou orar 3 vezes por dia. Vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou me congregar mais vezes na casa do Senhor. E não é assim que funciona. A fidelidade, ela tem que vir primeiro. A fidelidade, ela tem que ser prioridade nas nossas vidas. Veja que estes homens, eles estavam desobedecendo um decreto para obedecer a Deus. E a gente, por exemplo, tem muito Nabucodonosor na nossa vida, tem muitos decretos do cão na nossa vida, tem muitos empecilhos na nossa vida, e a gente acaba se deixando levar por esses empecilhos e não estamos glorificando a Deus na nossa vida. Não estamos exaltando Deus na nossa vida, em muitos aspectos. Às vezes, o capítulo da novela vai ser tão bom hoje, hoje não foi. Ou seja, se prostrou diante da imagem da Nabucodonosor. Não, pastor, não adoro imagem não. Meu irmão, a partir do momento que você nega a sua fé, não é a Deus que você está adorando. A partir do momento que você desobedece a Deus, troca as coisas de Deus por coisas materiais, você não está obedecendo a Deus. Eu não estou obedecendo a Deus, porque a fidelidade é algo muito sério. E Ele então os lançou naquele fogo. Mas a Bíblia diz que dentro do fogo havia um outro fogo. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 29, Deus é fogo e fogo que consome. Então a presença de Deus, ela é uma presença de fogo. João Batista, quando batizava no Jordão, ele disse: aquele que vem após mim é maior que eu, é antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente fala na Bíblia de fogo, existem 2 processos do fogo. O fogo tem 2 elementos na Bíblia: o processo de purificação e o processo de julgador. O nosso Deus, Ele pode lançar aquele fogo de julgamento, o mesmo fogo que Ele lançou para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas existe um fogo purificador, é o fogo que nos refina, é o fogo que nos lapida, é o fogo que dá um brilho reluzente sobre nós, é o fogo que fortalece o barro que foi feito, porque depois que o vaso que é feito do barro, ele vai para o fogo, e o fogo torna mais duro, mais resistente. Esse fogo que nos refina, ele é o fogo da tribulação. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 2: quando tu passares pelas águas, tu não serás afogado, e quando passares pelo fogo, a chama ardente não arderá sobre ti. Por exemplo, Elias,
Ele era o profeta do fogo, porque ele orou e o fogo caiu. Ele orou no capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 1, e o fogo caiu. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tu, e os 50. Veio o segundo, Elias orou de novo e veio fogo. No capítulo 2 de 1 Reis, veio uma carruagem de fogo e levou o profeta. O profeta foi levado em 2 Reis capítulo 2, ou seja, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Ou seja, Deus é o Deus do fogo. E a minha pergunta para nós nesta noite: como é que está a nossa fidelidade? Você que talvez está pensando em desistir, porque está difícil demais. Você que talvez já está dizendo assim: eu acho que eu não vou mais para a igreja. É muita prova, é muita luta. É como a música do pregador Lu: é muita treta, é muita treta, é muita treta, é muita treta, meu irmão. É muita luta, é muita provação. O que eu faço, pastor? Seja fiel. Só se preocupe em ser fiel. Eu tenho que ser fiel por quanto tempo, pastor? Até você morrer. Se você morrer, você ser fiel, amém. Morra fiel. Porque ser fiel é melhor do que viver. Ser íntegro é melhor do que a vida. Se você morrer por causa da tua integridade, se você morrer por causa da tua fidelidade, e é isso. O que eu faço, pastor? Como é que eu me torno fiel? Para de ter pena de si mesmo. Para de ficar com pena, com dó de si mesmo. Estou nem aí o que vai acontecer com o meu corpo. Jesus disse: não temo aqueles que matam o corpo, mas o que mata a alma. E o que mata a alma? É trocar, é vender tua alma por coisas passageiras, trocar a eternidade por coisas passageiras. É por isso que Mateus 19:29 diz: o homem pode ganhar o mundo inteiro. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A Bíblia diz também que um homem começa a edificar um armazém, a terra começa a crescer, e ele diz: eu vou guardar tudo porque eu vou ficar rico. E lá na parábola, lá no Evangelho de Lucas, alguém brada do céu dizendo: tolo, hoje te pedirão a alma. Hoje te pedirão a alma. Por que temos que ser fiéis? Porque a gente não sabe. O que te garante que você vai chegar daqui a 50 anos? O que te garante que você vai chegar aos 70, aos 80? Por isso que a gente tem que ser fiel hoje. Alguém poderia aconselhar aqueles dois jovens: rapaz, não precisa disso. Se eles são jovens, vão morrer tão cedo. Obedece o decreto do rei. É só vocês não adorarem de coração. É só vocês dobrarem o joelho assim e prestar reverência. Não tem nada não. E às vezes esses decretos estão dentro da faculdade. Às vezes vem lá a cola, vem a pesca, e você ali está negando sua fé. Não, que é isso? Às vezes esse decreto está dentro da tua casa, quando você quer fazer o gato para pagar menos a luz. Toda vez que você quer agir com desonestidade, você está desobedecendo a Deus. Nós temos que ser íntegros na nossa vida. Às vezes você vai lá no comércio e Deus te testa. O dono do comércio te passa o troco errado, né? Te passa a mais, e você estava exatamente precisando daquele trocado. Não, pastor, vacilou, já era.
Às vezes você desobedece esse decreto quando você acha um celular. Pastor, pelo amor de Deus, eu achei um iPhone 14, isso é bênção de Deus. Não, espere o dono ligar e devolva o celular para o dono. Mas é um iPhone 14, pastor. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Seja íntegro. Haja com fidelidade. Agir com integridade. De repente tu está olhando teu celular e recebe aquela chamada. Aí você vai olhar um pix errado mandado para você. Aí depois a pessoa está te ligando, pelo amor de Deus, eu mandei um pix errado na sua conta. Aí você pega e diz, olha, você está falando com o servo de Deus. Quero dizer para você que Jesus te ama. Eu estou mandando o pix de volta para você. E você devolve aquele pix. E você dá testemunho da tua fidelidade. Nada nesta vida testemunha mais do que a nossa fidelidade. Quando você é uma pessoa digna, honesta, é como Paulo diz, que a vossa equidade ela seja notória, gente, perante todos os homens. Às vezes você perde o decreto, porque naquele exato momento ali, você se estressa, você diz coisas, você briga, você se esperneia, né? Ou seja, o que mais aqui foi interessante nessa história, não foi Deus ter livrado do fogo. Pode ver nos versículos finais, Nabucodonosor enaltece o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Por que ele enaltece? Por causa da fidelidade dos três. Está aqui. Porque foi feito um decreto a todo o povo, a toda a língua, a nação. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram cumprir. Eles preferiram entregar seus corpos. E foi isso que chamou a atenção de Nabucodonosor. Foi isso que deixou o rei impressionado. Não foi o livramento que Deus deu, não, porque o livramento Deus dá para a gente todo dia. Mas o que marca é o bom testemunho, é um bom nome. Você não está aqui para se preocupar com reputação, porque reputação é uma coisa que a gente pode ter sem ser obediente a Deus. Está vendo? Eu posso ter uma boa reputação como pregador, eu posso ter uma boa reputação como crente, basta eu me preocupar. Mas eu não tenho que me preocupar com reputação, eu tenho que me preocupar com obediência a Deus, temor a Deus. Às vezes vão falar de você coisas injustas, coisas não corretas, vão dizer coisas que você não é. Agora uma coisa é certa, ninguém vai conseguir te queimar. Ninguém vai conseguir te prejudicar. Pode até falar do teu nome, pode até, meu Deus está falando de mim. Meu irmão, se você está obedecendo a Deus, Deus vai cuidar da tua reputação. Quem tenta sujar o teu nome, quem tenta sujar a tua imagem, quem tenta te prejudicar, eu já passei por isso várias vezes. Pessoas truculentas tentando me prejudicar, tentando preparar armadilhas para confundir pessoas que me conhecem. E eu só disse assim: que Deus julgue entre mim e ti. É só você fazer isso. Se você tem sua consciência limpa, se a tua consciência está limpa, se você sabe como é que você está diante de Deus, tu vai
vai se desesperar porque conseguiu te sujar, te denegrir. Só diga isso. Ó, Deus vai julgar entre mim e ti. Prepara. E só para encerrar, existia um professor ateu numa faculdade. Toda vez que esse professor encontrava um crente, ele fazia piada com esse crente. Ele ameaçava o crente. Olha, se você vier com um discursinho aqui na minha prova, eu vou te dar 0. Aí teve um dia que o crente entra na faculdade desse professor. E esse professor viu que ele era crente e começou a fazer piada de Deus. Começou a defender a evolução. Começou a dizer que a gente veio do macaco, que não tem lógica esse negócio de criacionismo. E o crente só escutando. E aí ele, para provocar a turma, querendo envergonhar o crente, ele disse assim para o crente: o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A ciência diz que é o ovo. Os físicos dizem que é o ovo que veio primeiro. Mas a Bíblia diz que quem veio primeiro foi a galinha, porque Deus criou tudo perfeito. Tudo nasceu perfeito. Inclusive o homem já foi feito adulto, as árvores já foram feitas dando fruta, as estrelas já foram feitas brilhando. Então eu não preciso acreditar nessa crença, né? Aquelas estrelas que estão brilhando a anos-luz distante de nós, isso prova que o universo tem 46 bilhões de anos. Nada a ver. Toda a criação tem 6.000 anos, como a Bíblia diz. E como explicar essa vacilão? Deus já fez assim. Deus já fez dessa forma. E até hoje ninguém conseguiu comprovar o nascimento de uma estrela. Mas nos últimos 500 anos do lançamento de telescópios já foram registrados várias mortes de estrela. Ou seja, a cada 1 minuto morre uma estrela, mas nenhuma nasce. Isso nós chamamos de termodinâmica, ou seja, um processo que já está ficando velho. Se eu chegar para vocês e dizer: irmão, eu tenho 15 anos, vocês vão rir da minha cara. Entendeu? Não tem como, é impossível. Todo tem cara de 15 anos, pastor, vocês têm razão. Enfim. Aí esse professor, para brincar com esse crente: você está vendo este ovo? Sim, estou vendo. Se Deus existe, eu vou jogar esse ovo no chão. Se o ovo quebrar, Deus não existe. E se o ovo não quebrar, Deus existe. E ele disse para o crente: topa? E o crente olhou para ele, era um crente doido, um crente cheio do Espírito Santo. Eu topo. Mas antes de você jogar esse ovo, eu quero fazer uma oração. E o professor disse: pois faça. Ainda não joga o ovo. Aí o crente disse: Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar este homem ímpio que está te afrontando, que está afrontando tua palavra, está afrontando o teu evangelho. Ele disse que vai jogar o ovo. E se o ovo quebrar, é porque o Senhor não existe. Mas o Senhor pode fazer esse ovo não quebrar. Porque eu sei que esse ovo não vai quebrar. Mas eu só quero te pedir, Senhor, quando ele jogar esse ovo, eu te peço que esse ovo não quebre. Mas o que eu te peço é que o Senhor mate esse professor. Quando o ovo cair no chão, eu quero que ele caia duro, morto. É o professor aí, rapaz? Brincadeira, rapaz. O que é isso, meu filho? Joga o ovo, professor. Não, rapaz, não é assim não. E a turma, joga o ovo, o professor segura. Gente, olha, ele ficou nervoso. Ele começou a suar frio. E a turma, vamos lá, igreja. Joga o ovo, joga o ovo. Ele não jogou.
Aí o apelido dele se tornou, sabe como? Joga o ovo. Ele não deixou o ovo cair de jeito nenhum. Ele botou no lixo, lá direitinho, mas não jogou o ovo e se tornou crente. Por quê, irmão? Porque a nossa fidelidade atrai o mundo para Cristo. A tua fidelidade, quando você é fiel, quando você não nega a Deus, quando você não nega Jesus, entendeu? E aí, o que você acha do LGBT? É errado, a Bíblia condena. Eu vi agora aquele deputado, o Nicolas, eu até me arrepiei, um menino cheio do Espírito Santo dentro do Congresso, dizendo: a Bíblia condena, e se a Bíblia diz que está errado, é porque está errado, e ponto final. Eu quero ver. É assim que o crente tem que ser, irmão. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua convicção, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, mesmo que isso te curte a vida, mas não abra mão. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Deus, quando o confronto